Bem-vindo ao devocional de hoje. E hoje temos algo especial para falar. Se você quer ser usado pelo Senhor, você tem que ouvir o devocional de hoje. Então vamos começar agora mesmo. Uma das primeiras coisas que tive que aprender em meu ministério foi que a obra de Deus deve ser feita no poder do Espírito de Deus. Não podemos fazer a obra de Deus em nossa própria força e no nosso poder. Se tentarmos, vamos falhar de maneira miserável. Precisamos de Deus. A obra de Deus deve ser feita com o Espírito de Deus. Então hoje quero falar sobre trabalhar no Espírito. Muitos tentam servir a Deus e fazer a vontade de Deus. Você já pensou por que vemos poucos frutos em nossos ministérios e por que as vidas das pessoas não estão mudando e o mundo não está sendo impactado? Pode ser porque estamos tentando fazer a obra de Deus na nossa própria força. Devemos fazer a obra de Deus no poder do Espírito de Deus. E houve um homem na Bíblia que teve que aprender isso, e foi uma lição difícil para ele aprender. E esse homem foi Moisés. Moisés, ele era um grande homem de Deus, era um grande líder em meio ao povo de Deus, mas no princípio ele era jovem, poderoso. Os pais de Moisés entregaram ele para o Senhor e ele acabou crescendo como filho da filha de Faraó. Ele teve muito poder, muita autoridade, força militar e ele sabia quem ele era, sabia sua identidade. Mas um dia ele saiu e viu alguns egípcios maltratando seus irmãos hebreus. Ele ficou irado e tentou fazer a coisa certa, mas fez na sua própria força e então ele arrebentou o egípcio, matou o egípcio e acabou fugindo para o deserto midianita. O que aquilo fez? Não fez nada. Ele tentou fazer a obra de Deus, ele tentou fazer o que era certo, mas tentou fazer em sua própria força. E é o que vejo acontecendo hoje. Muita gente correndo, fazendo isso, fazendo aquilo, tentando mudar vidas, alcançar pessoas, impactar a cultura e tudo mais, tentando servir ao Senhor de maneira sincera e honesta, mas em sua própria força. Temos que aprender a fazer a obra de Deus no poder do Espírito de Deus. Eu lembro a primeira vez que eu vi o Billy Graham pregar. Eu fui para Houston, no Texas, era um recém-convertido, Deus tinha me chamado para o ministério, eu tinha escutado tanta coisa do Billy Graham e vou ser sincero, fiquei decepcionado quando ouvi, porque eu fui treinado em oratória e falar em público e pensei que ele ia ser um grande preletor. E ele até falava bem, mas não era nada de excepcional. E eu pensei, que isso, gente? Mas quando ele fez o apelo, multidões começaram a ir à frente para aceitar a Cristo. E eu falei, uau, se isso acontece quando ele fala, o que vai acontecer quando eu pregar? E a primeira vez que tive a oportunidade de pregar uma mensagem evangelística, usei todos os meus recursos de oratória, levantei a minha voz quando necessário e diminuí o tom da minha voz quando era necessário, fiz tudo certo. E aí eu falei, se você quer aceitar a Jesus, então venha até a frente. E sabe o que aconteceu? Adivinha? Nada. Absolutamente nada. Eu tive que aprender que a obra de Deus não é feita pela eloquência da fala de uma pessoa. A obra de Deus não é feita pelo poder da sua oratória. A obra de Deus não é feita através de talento e habilidade humana. A obra de Deus deve ser feita no poder do Espírito de Deus. Quando você aprender essa lição, você vai ver um fruto duradouro. Você vai ver um fruto que vai permanecer. Então faça a obra de Deus no poder do Espírito de Deus.